Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente o espaço que a casa nos forneceu para poder falar um pouco sobre esse assunto tão importante e tão atual, né? Hoje é o dia 21 de março, é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Síndrome de Down. E por que eu estou aqui para falar isso? Primeiro, porque eu sou psicóloga, atendo diariamente no meu consultório pais que acabam de receber o diagnóstico de uma criança com síndrome de Down e ficam completamente perdidos. E outra, porque eu já tive na situação desses pais. Eu sou mãe de uma criança com síndrome de Down, Luquinhas, que não está aqui agora, né, porque não conseguiu esperar, dormiu, mas eu queria muito poder falar com vocês um pouco sobre esse assunto, tá? Bom, o que é a síndrome de Down, né? A síndrome, ou a trissomia do 21, que também é uma nomenclatura muito utilizada, ela é causada, né, pela presença de 3 cromossomos 21 em toda ou em quase todas as células, tá, de um indivíduo. E isso acontece no momento da concepção. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai, tá? Então, essas crianças, elas nascem com 47 cromossomos, que vão fazer toda a diferença, infelizmente ainda, dentro dessa sociedade, tá? Quais são as características, né, de uma criança portadora? Pode ir mudando, por favor, Cris. O próximo. As características de uma criança com síndrome de Down hoje, né, e é o que é descrito na literatura, é o formato dos olhinhos, é o rosto arredondado, as mãos curtas, o crânio mais achatado, que é o que a gente fala do fenótipo, é a aparência. É aquilo que, quando vocês olham, vocês falam, essa criança tem Down. É isso, é o rostinho, é o jeitinho dessa criança. Além disso, elas têm outras características, como a hipotonia, tá? Que é uma frouxidão nas ligações, em todas as articulações. Eles são mais molinhos, tá? A hora que a gente pega eles, a gente percebe que é muito molinho. A hiperflexibilidade, tá? Então, eles conseguem se alongar com muita facilidade, o que causa lesões graves. Eles têm um atraso no desenvolvimento psicomotor. Eles têm maior propensão a doenças cardíacas e respiratórias. 50% dos Downs que nascem hoje nascem com problemas cardíacos, tá? Foi o caso do meu filho. Dificuldade na articulação da fala. Não é que eles não vão falar, eles vão demorar um pouco mais para falar. Eles têm uma estatura mais baixa, eles têm maior tendência à obesidade e eles têm uma deficiência intelectual. Não é deficiência mental, é deficiência intelectual, tá? Falando um pouquinho sobre os números, né, em relação à síndrome de Down. Pode mudar, Cris. Falando em números, gente, é aí que eu queria conversar com vocês. A cada 700 bebês nascidos, um possui síndrome de Down. Estima-se que, no Brasil, a gente tem hoje 270 mil casos de síndrome de Down. É muita gente. Eu acredito que esse número é maior. A gente, infelizmente, ainda não temos políticas públicas que garantam a divulgação de casos de nascimento de crianças com síndrome de Down. Isso deveria ser uma regra. Toda criança que nasce deveria ser notificado para a gente ter um censo fidedigno em relação ao número, o número da população que tem síndrome de Down hoje, tá? Falando em expectativa de vida, em 1929, essa criança ela sobrevivia até 6 anos de idade. Isso mudou, tá? Hoje, a gente fala numa expectativa de vida de 60 anos. E a gente já tem relatos na literatura de idosos de 70 a 75 anos de idade com síndrome de Down. Então, a gente precisa olhar para essa população. É uma população que está crescendo e que está envelhecendo e que faz parte da nossa sociedade. Estima-se que, a cada ano no Brasil, nascem cerca de mais 200 bebês com a síndrome. Então, a gente precisa olhar, né? E aí eu queria que vocês entendessem um pouquinho algumas coisas que a gente, que tem uma situação como essa em casa, passa muito, né? A síndrome de Down não é doença, tá? Ela é uma condição genética. E isso nos magoa muito quando a gente ouve que o nosso filho é doente. Ele não é doente, ele tem uma condição de vida. Ele nasceu com um cromossomo a mais, né?
O correto é dizer pessoas com síndrome de Down e não portadores de síndrome de Down. Portadores dá a impressão que carrega alguma coisa, e eles não carregam nada. Eles são pessoas, como todos nós. Não existe graus de síndrome. É muito comum a gente ouvir: nossa, ele não tem carinha de síndrome de Down, então ele não deve ter um grau muito elevado. Não existe isso. O fenótipo nada tem a ver com a condição ou com um grau de comprometimento intelectual. Porque a gente fala em grau quando a gente pensa em deficiência intelectual. E eles vão ter em maior ou menor grau, não grau, mas comprometimento. Vai depender muito do grau de escolaridade dos pais. Hoje a gente sabe em pesquisas que quanto mais em grau de escolaridade tem os pais, maiores são as chances dessa criança se desenvolver a nível intelectual. As pessoas com síndrome de Down possuem características únicas, como personalidade e habilidades. Então, assim, o síndrome de Down, as pessoas com síndrome de Down, eles não são anjinhos, eles não são eternas crianças, eles são crianças, adolescentes ou adultos com síndrome de Down e que podem ser bravos, alegres, chatos, felizes. Então, não existe essa característica de eterna criança. Hoje, a gente tem Downs que estão casados, tá? Pessoas com síndrome de Down, elas possuem deficiência intelectual e não deficiência mental. É diferente, tá? E o correto, gente, é a gente dizer necessidades específicas e não necessidades especiais. Então, nossos filhos, né, todos nós temos necessidades específicas diferentes. E é isso que a gente busca, né? Essa diversidade, tá? Bom, e falando um pouquinho em avanços, os avanços na síndrome de Down. Há 30 anos atrás, essas pessoas eram enclausuradas em casa. Não é que vocês veem hoje mais Downs nas ruas, é porque essas pessoas estão saindo às ruas. Elas estão ocupando, de fato, um lugar no espaço que é de direito. Antigamente, essas pessoas ficavam em casas e eram rotuladas como mongoloides, retardadas, aberrações. Hoje, a gente não utiliza mais a nomenclatura mongoloide e nem retardado. São pessoas com síndrome de Down. Por que isso avançou? Houve o surgimento de novas pesquisas. À medida em que a população se sentiu mais fortalecida em sair às ruas e ocupar esse espaço, novas pesquisas foram surgindo. E a gente sabe que hoje a chave para o desenvolvimento das pessoas com síndrome de Down é a estimulação precoce, que preconiza principalmente o atendimento de fisioterapia, fono e terapia ocupacional. E, para isso, a gente precisa instituir políticas públicas para que essas crianças, desde o momento do diagnóstico, tenham acesso a um serviço de qualidade. E também houve a quebra de paradigma. A síndrome de Down agora não é tida mais como uma doença, e sim como uma condição de vida. E, graças a Deus, surgiu a lei da inclusão, que fez com que essas mães, esses pais, se sentissem encorajados em tirar os seus filhos de escolas e, às vezes, de ensinos específicos para colocá-los em ensinos regulares. Tá? Não que não precise. Tem muita gente, a PAI hoje faz um trabalho extremamente importante, porque cada caso é um caso. Mas, quando a gente fala de inclusão, é inserir essas pessoas também com pessoas tidas como padrão, tá? Para que eles também consigam se desenvolver. E quais são os desafios ainda que temos hoje? Políticas públicas que garantam a capacitação das profissionais da educação para o recebimento e o manejo de pessoas com síndrome de Down. Hoje, aceita-se matrícula, mas não, de fato, acontece o engajamento ainda de capacitação desses profissionais para receber. Infelizmente, a lei de inclusão ainda contempla apenas um professor de apoio para outras condições, como o autismo e como os cadeirantes e outras situações. A síndrome de Down não entra dentro da lei de inclusão como um critério de professor de apoio, e deveria ser ao contrário, tá? Os nossos filhos, muitas vezes, não têm dificuldades de socialização, mas precisam de reforço pedagógico.
Leis municipais que incentivem as empresas privadas na contratação de jovens com síndrome de Down. Hoje, essas pessoas ainda é um número muito pequeno dentro do mercado de trabalho. Aqui mesmo vocês já tiveram, né? A Ângela, né? Que não está mais aqui com a gente, mas está olhando por nós. E que tantas outras Ângelas têm que precisava de um espaço no mercado de trabalho. Então, o poder público precisa instituir medidas para que a gente favoreça, de fato, a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E aí eu deixo para vocês algumas histórias de superação. Essa é a Débora. Ela tem 34 anos e ela é professora. Faz 12 anos que ela trabalha na educação lá em Natal. E ela sempre estudou em escolas regulares e enfrentou muitas batalhas. Hoje ela dá palestras pelo Brasil e outros países falando sobre preconceito em sala de aula. E ela é a autora de um livro chamado Débora Conta Histórias, lindo, sobre fábulas infantis. Em 2015, ela ganhou o Prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em Brasília. Ela foi considerada exemplo no desenvolvimento de ações educativas. A gente tem a Fernanda, ela tem 36 anos, ela é jornalista, e ela é repórter do programa especial na TV Brasil. Ela é a primeira repórter com síndrome de Down do país. Ela foi reconhecida na categoria Trabalho Social durante a 22ª edição do Prêmio Cláudia, em 2017. Ela conquistou sua independência e também ministra palestras sobre a inclusão. E ela dá um conselho. Sempre digo às mães das crianças com síndrome de Down para não desistirem dos seus sonhos e acreditar no potencial deles. Esse é o Breno. Ele tem 37 anos, ele é judoca, ele é faixa preta, ele é campeão mundial. Ele conta que, desde pequeno, ele acompanhava o treinamento do seu pai e do seu irmão, e isso modificou e motivou, né, o querer fazer parte da seleção. Em todas as declarações do Breno, ele ressalta a importância do apoio da família para a superação de todos os obstáculos e a conquista de tantas medalhas. Essa é a Florença, que tem 34 anos e é violinista. Ela é gaúcha. É lindo, gente. Ela lançou o CD dela no Congresso Brasileiro de Síndrome de Down. O Ariel, de 32 anos, ele é ator. E ele foi protagonista do filme Colegas, que foi premiado no Festival de Gramado. E ele também é casado com a Rita, que também tem síndrome de Down. E esse, gente, é o Lucas. É o meu amor. Ele é o nosso potinho de açúcar. Ele é lindo, ele é carinhoso, ele é muito perspicaz. Desculpa, gente. Ele conquistou todo mundo com o jeitinho dele de ver o mundo. Qual é a profissão dele? Eu ainda não sei, mas uma coisa é certa. Ele vai ser estimulado para desenvolver e aprimorar as habilidades dele. Os desafios que venham, pois é neles que conseguimos desenvolver as estratégias de enfrentamento para nos tornarmos cidadãos mais empoderados e fortalecidos. Superação, com certeza a gente vai ter, e muitas. E tão logo isso seja possível, ele mesmo vai vir contar isso para vocês. Muito obrigada pelo espaço. Eu só quero dizer para vocês que o mundo sustentável é aquele em que todos nós se encontramos inseridos de alguma forma digna. E eu sempre carrego uma frase comigo, que a gente é a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, eu peço a essa casa que construa políticas que favoreçam a inserção dessas pessoas na sociedade. Somos muitos pais, muitas mães que lutam pelo direito dos nossos filhos. Hoje, eu estou aqui representando toda uma classe, né? Mas eu espero que, do fundo do coração, quando vocês hoje ouvirem tantas e tantas reportagens sobre a síndrome de Down, que alguma faça sentido para vocês. Porque eu deixo aqui a pergunta para vocês refletirem. E se fosse o filho de vocês? O que vocês fariam? Muito obrigada.